Campeão em aprovação aqui em Garanhuns, vem ser Dedicar. Marano FM, também nas eleições 2020. A rádio que todo mundo ouve. Marano, 10 horas. De volta com você aqui no Bom Dia Marano, 10 horas pontualmente, portanto vamos dar sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui do município de Garanhuns. Hoje recebendo em nossos estúdios o candidato Paulo Camelo, ele que faz parte da coligação Nem o Passado Como Era, Nem o Presente Como Está, do PCB. Paulo, muito bom dia, seja bem-vindo a acompanhar aqui o Paulo, a candidata a vice-prefeita também, né? E demais assessores, representando, portanto, aqui o PSOL, né? O PSOL. Está o presidente do partido também. Paulo, muito bom dia, seja bem-vindo. Cronômetro já começou a rodar, você sabe das regras já que conversamos anteriormente, e vamos começar, portanto, em 45 minutos expondo as suas ideias e propostas para um futuro governo aqui em Garanhuns. Desta vez, vai? Bom dia, seja bem-vindo, Paulo. É claro que sim, né? É claro que é 21, né? Bom dia a todos que fazem a Rádio Marano, bom dia meus companheiros aqui, o Paulo Tenório, que é candidato a vereador pelo PSOL, a Cris, que é nossa candidata a vice-prefeita, na coligação PCB-PSOL, com o apoio da UP. Ok. Paulo, começando a falar sobre o seu projeto, né, o plano de governo, eu gostaria que você, portanto, pudesse expor para os nossos ouvintes quais são os seus pensamentos em um futuro governo no que diz respeito à educação. Como é que ficaria, portanto, as suas atividades? Olha, em primeiro lugar, Luciano, nós devemos cumprir a legislação. O que a legislação permite, então nós devemos cumprir. Um governo que cumpre o que está previsto na legislação já está fazendo grande coisa. Agora nós vamos além. Além da legislação, nós precisamos de fazer algumas coisas, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Educação do município deve estar desatrelado da GRE, né, do governo do estado. Por quê? Porque nós precisamos de implantar algumas disciplinas, como, por exemplo, a questão ambiental, dar mais ênfase, a questão do patrimônio histórico da nossa cidade, conhecer nossa cidade, isso aí faz parte do currículo escolar que nós pretendemos implantar nas escolas municipais. E para isso a gente precisa de ter livre arbítrio, ou seja, a gente não pode ficar atrelado ao governo estadual. Outra questão também diferente é com relação à estatização da ESGA, que faz parte do nosso programa de governo. Estatizar a ESGA é muito importante porque nossa região é muito carente e muitos pais de alunos e alunos não podem passar muito tempo pagando R$ 1.500 por uma mensalidade de R$ 800. Então nós temos um propósito de estatizar a ESGA, tornando o ensino público e gratuito. Evidentemente que nós sabemos da dificuldade, mas aqui, por exemplo, o SESMARC em Alagoas é estatizado em Arapiraca, por exemplo. No Rio de Janeiro, nós temos exemplo também de estatização de autarquias municipais, a exemplo da ESGA aqui em Garanhuns. Então, nós pretendemos fazer isto, cumprir a legislação e, além da legislação, nós precisamos de avançar. Estatização da ESGA é um aspecto e implantação de políticas que façam com que o estudante permaneça na escola em tempo integral. Perfeito. Paulo, na sua fala aí você citou inclusive a questão da educação ambiental, né? O meio ambiente teria um olhar privilegiado no futuro governo seu à frente da Prefeitura de Garanhuns, né? Como é que ficaria, portanto, a questão de valorização das nossas nascentes, né? Rearborização de áreas que são precisas e também até mesmo a valorização das flores, já que Garanhuns é a cidade das flores? Olha, com relação às flores, nós vamos criar cooperativas rurais e dentre estas cooperativas está incluído a de flores, da produção de flores. Então o município vai entrar com o quê? Com uma infraestrutura, câmara frigorífica,
digamos assim, o transporte frigorificado, para transportar as flores para outros locais. A questão ambiental em Garanhuns, ela é muito problemática, né? Nós ontem estivemos numa área onde antigamente é mais de 60, 70 anos, a água que era fornecida para as residências era ali na nascente do rio Mundaú. A nascente do rio Mundaú, muita gente inclusive não sabe onde é. É por isso que a gente precisa implantar uma disciplina escolar que fale dessas coisas do patrimônio municipal. Ali tem esgoto, etc. Então, na nascente do Mundaú, que é ali próximo hoje é Rua da Tauba, né, por ali, na realidade é Rua Capitão Tomás Maia, não é? Antigamente se conhecia como Rua do Açude, Vila Maria, né, onde tem aquelas lavadeiras de roupa. Então, ali é a nascente do rio Mundaú. Que para quem vai subindo da Rua da Tábua, fica do lado direito a nascente, né, Paulo? Ali, exatamente. Né? Fica ali do lado direito. Eu me lembro que quando pequeno eu ia lá também pescar uns peixinhos que tinha. E realmente, como você falou, tem essa nascente, tem a nascente do Pau Amarelo também ali, né? Na Liberdade. Na Liberdade, tem várias outras aqui em Garanhuns. Na Liberdade, inclusive, estão fazendo um aterro, né? Ali tem uma nascente, tem uma fonte de água mineral que está praticamente destruída. Como também ali por trás do Pau Pombo. Então, por trás do Pau Pombo também, com aquele aterro que foi feito antigamente, então houve uma grande concentração de nitrato, poluindo uma fonte de água mineral existente naquela região. E nós pretendemos anular, que o prefeito atual, com apoio da Câmara dos Vereadores, aprovou a doação daquele terreno que fica por trás do Pau Pombo para o SESC. Nós vamos anular isso aí e implantar lá um parque aquático para atração turística e também um plano inclinado. Então ali vai ser uma fonte turística para a nossa cidade. E vamos anular essa doação desse terreno e ali também uma fonte de poluição. A poluição também vem na área agrícola, onde nós precisamos de ter uma política de recuperação dos nutrientes do solo para aumentar a produção agrícola. Então, a questão ambiental em Garanhuns é muito problemática. Há um desmatamento acelerado, há um corte de barreiras também acelerado aqui em nossa cidade. Então, a política ambiental, ela deve visar o quê? O reflorestamento, o recarregamento do lençol d'água, né? Porque cada vez mais está sendo pavimentadas as ruas e a fonte de água do subsolo está sendo dissipada. Então nós precisamos de ter uma política de recarregamento do lençol d'água em nossa cidade. Então, inclusive a cidade está mais quente, né? Cada vez mais quente. Em Garanhuns fazia mais frio, mas agora está mais quente. Então a cidade precisa realmente de ter essa política e para isso nós precisamos de romper o contrato com a Alocar. Romper o contrato com a Alocar, que é uma sangria, é mais de 2 milhões que se paga a Alocar, e nós precisamos de ter uma política municipal que o próprio município faça a coleta do lixo e uma coleta seletiva. Então o município que preserva o meio ambiente, então tem incentivo inclusive internacional para você fazer as suas políticas públicas. Você precisa de reciclar o material da construção civil, metralha, por exemplo, triturar aquela metralha e recuperar e usar em outros produtos. Não só metralha, mas outros materiais também, transformar a matéria orgânica, etc. Então, se você tem uma política ambiental que recupere, que aproveite o lixo, que seja uma fonte de renda, então você pode aplicar isso em políticas públicas. E esse é o nosso objetivo, romper o contrato com a Alocar. E essa proposta é pioneira. Só um partido de esquerda é que pode ter uma proposta dessa, porque essa proposta não vai privilegiar o capital privado, não vai privilegiar a burguesia. Então, nós somos pioneiros e diferentes nessa questão.
Ok, Paulo, do ponto de vista profissional, já que você é engenheiro e, consequentemente, também conseguindo chegar à Prefeitura de Garanhuns, isso poderia ajudar, de fato, a ser um novo gestor com um novo olhar para a cidade de Garanhuns, já que você falou, por exemplo, na questão de revisão de vários pactos e vários contratos, como esse da Locar, a doação de terrenos, essas coisas. Ou seja, como é que você analisa, como engenheiro e como um futuro gestor, essa questão de ocupação urbanística aqui da cidade de Garanhuns? Como é que ficaria isso? Olha, o fato de ser engenheiro não significa que você está, digamos, pronto para fazer essas políticas públicas. Você tem que ter uma formação técnica, mas tem que ter uma formação e uma capacitação teórica que seja suficiente para fazer essas políticas. Por exemplo, o plano diretor, ele diz, o plano diretor, que em algumas regiões da cidade você não pode edificar com mais de 3 andares. Isso foi aprovado em 2008, em dezembro de 2008, foi aprovado inclusive as carreiras, e esse plano diretor, ele torna a cidade com um complexo de Peter Pan, ou seja, não quer crescer. Quando você estabelece que o gabarito, o máximo, é 3 andares de um prédio, assim mesmo limitando as regiões. O prefeito atual, ele fez um atermo aditivo, podendo edificar com 10, 15 andares. Só que para isso você paga valores absurdos, ou seja, a prefeitura passou a vender o espaço. Então tem um complexo de Peter Pan, que é a criança que não quer crescer, não é? E também tem esse absurdo. Então nós precisamos de equalizar isso aí. Então o plano diretor precisa de ser revisto. Evidentemente que quando você tem uma visão técnica, no caso eu sou engenheiro, mas eu tenho uma formação também em outras áreas. Por exemplo, eu trabalhei no Banco do Brasil por mais de 16 anos, fui gerente de alguns setores no Banco do Brasil, e ali é uma escola, a gente aprende muita coisa de gestão pública, não é? De administrar mesmo uma cidade. Então como é que você vai administrar uma cidade se você não tem uma orientação técnica e um aprendizado? Então, para mim, o Banco do Brasil é uma verdadeira escola. E como eu sempre fui um bom aluno, então aprendi um bocado de coisa. Então, acho que nós estamos capacitados para administrar a cidade por várias razões. A técnica, a prática, que eu sou ex-bancário do Banco do Brasil, e também a questão da vivência política, de propostas que visam o bem-estar da população. Então nós não visamos, digamos, o bem-estar da burguesia, mas sim dos trabalhadores, aqueles que produzem a riqueza do país. Então, se você tem essa visão, a comunhão disso aí tudinho favorece, evidentemente, a você ter uma política mais, digamos, atrativa, que interesse aos nossos munícipes. Ou seja, Paulo, pelo que eu entendi, então, caso você obtenha um sucesso e chegue à Prefeitura de Garanhuns, você, portanto, iria acabar com isso que você chamou de complexo de Peter Pan, iria fazer uma revisão do plano diretor, é isso? Permitindo, inclusive, a expansão urbanística com construção de novos prédios, seria isso, mais ou menos? Seria isso mesmo? Sim, agora criando as áreas específicas. Então, você não pode, por exemplo, numa colina, você construir um prédio de 10, 15, 20 andares. No pé de uma colina você também não deve construir. Então as colinas, que são 7, mas são 6 colinas e meia, porque no governo Silvino Duarte ele permitiu que fosse cortada a colina Antas, que fica ali por trás da fábrica de Jeová do Vinho, a Socomeira, foi cortada. Então nós temos 6 colinas e meia. Então nós precisamos de rever isso. Inclusive os bairros da cidade, eles precisam de ter uma denominação referente à colina. Por exemplo, a Rádio Marano diz assim, seu programa aqui, a temperatura no alto do Magano é 10 graus, 20 graus. Na realidade, aqui é a colina Quilombo, não é Magano. Então, nós precisamos de incorporar isso no currículo escolar
para que a juventude, as crianças comecem a aprender e saber do que se trata. Então, esse bairro aqui poderia ser chamado de Quilombo. Então, numa revisão do plano diretor, vai estar encaixado isso aí, a questão das vias expressas. Garanhuns é muito carente de vias expressas. É uma carência enorme que tem. Você vai, digamos, em Paulo Afonso, vai em Petrolina, vai em outras cidades, Juazeiro do Norte, por exemplo, você vê vias expressas. Então, Garanhuns é carente disso. Então, para quê? Porque, às vezes, você tem uma área de expansão, mas a política municipal é de favorecimento ao empresariado. Aí aquelas ruas são estreitas, 7 metros, 8 metros no máximo. Então, as ruas precisam de ser alargadas, né, com canteiro, etc., e com essa característica de vias expressas. Então, o plano diretor realmente precisa de ser revisto. A questão ambiental também, parques, etc., tudo isso está incluído na reforma do plano diretor. Ok, são 10 horas e 15 minutos, faltam, portanto, 29 minutos para a finalização da nossa entrevista. Eu vou puxar aqui na tela, Paulo, para você nos acompanhar. Por favor, você tem direito a 2 perguntas. São esses números que estão aí disponíveis. Escolha um deles, por favor. Aqui, ó. Tá vendo aqui o cursor? Número 3, 6, 8 ou 13? 3 e 8. Então vamos primeiro para o número 3, uma delas, tá certo? Número 3, então, é a pergunta do ouvinte que foi encaminhada, portanto, via WhatsApp. Bom dia, eu sou Jaciele Arnaldo, sou moradora do município de Garanhuns, moro na zona rural. Eu gostaria de saber de vocês quais são as propostas de vocês para a saúde do nosso município. A gente sofre bastante com a falta de um hospital municipal. Então eu gostaria de saber de vocês o que vocês vão fazer para a gente mudar isso. Ok, 10 horas e 16 minutos, portanto, a pergunta da Jaciele. Paulo, questão da área da saúde. Olha, novamente nós devemos cumprir a legislação, fortalecer o SUS. Inclusive o ex-ministro Mandetta, ele era contra o SUS, terminou se ajoelhando e reconhecendo a importância do SUS no combate ao coronavírus. Evidentemente que tem algumas carências no SUS, no Sistema Único de Saúde, onde o governo federal quer, digamos, acabar algumas atribuições do SUS. Então nós precisamos de ter uma política que fortaleça o SUS. Agora, outra questão que está na ordem do dia é não só o hospital municipal. Isso é uma proposta trivial, porque inclusive o prefeito atual, em seu primeiro mês de mandato, aniquilou o hospital municipal. Na realidade era um hospital municipal de média complexidade, aliás, e foi fechado. Agora, a nossa proposta inovadora, sempre eu digo isso, o que está na legislação, nós devemos fortalecer e verificar se ela está sendo cumprida. Uma vez cumprida, muito bem. O que não estiver sendo cumprido, nós vamos dar privilégio a isso aí. Agora, o hospital de transição é a novidade que nós estamos apresentando. Porque muitas pessoas, com essa pandemia, deixaram de frequentar os hospitais, mesmo em momento de necessidade. Por quê? Porque você vai para um hospital público, você corre o risco de ser contaminado pelo coronavírus. Então, o hospital de transição, ele vai ser específico para algumas doenças, porque o coronavírus, mesmo com a vacina, não está previsto que vai ser extinto de uma hora para outra. Então, vai continuar e você precisa de ter políticas públicas que impeçam a proliferação desse vírus. Ou seja, a vigilância sanitária é muito precária. Quando você chega numa cidade que tem a barreira sanitária, sempre é muito precário, dá muito a desejar. Inclusive, a maioria dos prefeitos, eles demoraram muito a ter a barreira sanitária. Mas é melhor do que nada, mas é precário ainda. Nós precisamos de incentivar isso. Então, o hospital de transição, ele vai atender aquelas pessoas com determinadas doenças específicas, por exemplo, respiratórias. E uma vez que a pessoa tenha alta, então o hospital continua
a frequentar, a assistir, a dar apoio, medicação, a acompanhar a pessoa em sua residência. Não vai ficar uma coisa assim de deixar para lá. Essa é uma questão nova que nós estamos apresentando, além do hospital municipal, que inclusive existe verba, continua vindo, mesmo com o fechamento do hospital municipal, continua vindo verba pública federal para essa área, que é usado na saúde, mas que poderia ter sido utilizado para o hospital municipal. Então existe essa verba que permanece. Nós vamos criar o hospital de transição, é a novidade. Outra coisa também com relação à saúde é o seguinte: as casas precisam de ser requalificadas, porque a saúde começa em casa. Começa para você tendo água, você tendo esgoto, você tendo ventilação. Não pode ter uma casa, principalmente da periferia, com mofo, porque tudo isso aí vai trazer novas doenças. Então as casas, principalmente da periferia, precisam de ser requalificadas. É uma proposta nova. A outra coisa é com relação às pessoas enfermas que ficam no centro da cidade. Então nós precisamos de cuidar dessas pessoas. Elas ficam no centro da cidade pedindo esmola e doentes. Então nós precisamos de agir no sentido de recuperá-las. E tem a questão dos dependentes químicos. Quer dizer, tem uma série de coisas que precisam ser feitas na área da saúde, de forma que a população seja contemplada com isso. Mas com essas questões que a saúde começa em casa, requalificar as casas, hospital de transição, etc. Ok, Paulo, você citou aí uma situação que vem se tornando preocupante para algumas pessoas desde a semana passada, cerca de 10, 15 dias, quando podemos observar que nas ruas de Garanhuns, além de ter, né, essas pessoas que você falou, pessoas que estão dormindo nas ruas, pessoas desassistidas, pessoas que estão fora das suas casas, agora nós temos também a presença de pessoas vindas de outros países, né, que estão nos semáforos pedindo ajuda da sociedade garanhuense. Caso você chegue à Prefeitura de Garanhuns, o seu governo teria algum programa voltado para o acolhimento desses imigrantes, uma casa de acolhimento para as pessoas de outras nacionalidades? E como é que ficaria, portanto, também a questão da assistência social a estas pessoas? Eu me refiro exatamente aos venezuelanos que estão nos semáforos, mas também nós temos outras pessoas de outras nacionalidades aqui em Garanhuns que precisam da ajuda do poder público. Como é que ficaria, portanto, o seu futuro governo nesse campo? Olha, a política deve ser igual para todos. Independente de, uma vez que estão, digamos, morando aqui, escolher o Brasil para residir e também sobreviver, então nós devemos ter uma política uniforme para todos. Essa é a nossa meta principal. Evidentemente que nós devemos ter questões específicas para todos esses que vêm de diversas nacionalidades, como também de outros locais do Brasil. Então as cidades estão sendo repovoadas. Garanhuns é uma cidade que está sendo repovoada, é uma cidade cosmopolita que certamente vai abrigar todas essas pessoas de diversos lugares que vieram para cá para residir e sobreviver. Então a política ela deve ser uniforme, como também dos doentes que ficam no centro da cidade. A maioria deles, eles vêm durante o dia, vão embora à tarde e são de outra cidade. Os doentes é a mesma situação. Quer dizer, não é a mesma situação porque requer que o poder público disponibilize mais verba para isso. Então, os estrangeiros também, eles vão ter o abrigo necessário, a assistência social, que inclusive o prefeito Luiz Carlos, ele tinha um corpo de pessoas, né, um departamento que tinha uma política social, que era uma política até interessante, que nós vamos revitalizar, né? Que tinha assistência social, sociólogos, psicólogos. Isso aí é importante. Não só para isso, mas, por exemplo, se você vai ter uma política habitacional, então você precisa de fazer uma triagem, né? Ver as pessoas
carentes que estão precisando mais de uma residência, não é? Tem uns que precisam mais do que outros, então nós precisamos também de ter esse corpo de pessoas, porque não pode ser por indicação de vereador, de político, etc. Se você quer implantar uma política habitacional, então você tem que ter uma política justa para todos. É isso aí. Ok, são 10 horas e 25 minutos, Paulo. Eu estou anotando aqui, inclusive, algumas questões que me recordei para conversar com você, porque também tem sido recorrente em algumas conversas políticas, quando a gente sempre fala e cita o seu nome, uma certa rejeição de alguns segmentos da população a pensamentos que você sempre coloca, como, por exemplo, denominando algumas pessoas que para cá vieram de forasteiros, né? O pessoal que vem para cá, que ocupa, enfim. Mas boa parte do desenvolvimento da cidade, dessas cidades como um todo, depende dessas pessoas que vêm para cá. Então, levando em consideração que o tempo ensina, né? Qual o seu pensamento hoje com relação a essas pessoas que aqui se instalam e ajudam no desenvolvimento da cidade, como, por exemplo, os professores da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, a UFAP, que nós temos, basicamente são professores que vieram de outros municípios. Qual o olhar, portanto, da Prefeitura para essas pessoas que vierem para aqui, para Garanhuns? O olhar é positivo. Nós precisamos de dividir, separar as coisas. Uma coisa é você vir para uma cidade, se instalar, e você contribuir para o desenvolvimento, seja como médico, seja como professor, seja como bancário, né? Seja como comerciante, etc. Então, isso aí não impede nada. A outra questão é política. Política. Por exemplo, Petrolina é uma cidade cosmopolita que tem um domínio familiar. Garanhuns é uma cidade cosmopolita sem domínio familiar. Mas a política são os nativos. Então é diferente. Você que vem de outra cidade para trazer o desenvolvimento. Agora, quando você se envolve em política, aí a coisa muda. Muda. Quando terminar o mandato do prefeito Isaías Regis, nós passamos o quê? Vai completar 44 anos, quase meio século, que nós somos governados por pessoas de outras cidades. Nada contra. A princípio, não. Agora, o problema é que fracassaram. Essas pessoas fracassaram. Essas pessoas perderam 8 anos do governo Lula. Então, Lula é natural de Garanhuns. Caetés agora se desvinculou, né? 50 anos atrás, mas Lula é garanhuense. Então, se você tem uma oportunidade rara de ter um presidente da República, como é que você perde 8 anos do governo Lula? O ex-prefeito Silvino perdeu 2 anos do governo Lula. E ainda se deu ao luxo de não receber a comitiva presidencial, Lulinha Popstar, não foi receber o ex-prefeito Silvino Duarte. E de onde é Silvino Duarte? É um matuto velho de Princesa Isabel, Paraíba. Teve 8 anos, quer mais 8, quer manter o grupo por bem 50 anos. Então nós estamos há 44 anos que a cidade é destruída. O castelinho onde morou o poeta, engenheiro Rubens van der Linde, que o Pau Pombo tem o seu nome, foi destruído de madrugada. Quem era o prefeito? Era da Legião Estrangeira. O Festival de Jazz foi cancelado. Quem era o prefeito? Da Legião Estrangeira. O Hospital Municipal foi fechado. De quem era o prefeito? Da Legião Estrangeira. E se você for observar, os candidatos a prefeito, com raríssimas exceções, e dentre essas exceções está Paulo Camelo, né? Nós somos independentes. Então nós temos tudo para fazer uma boa administração, porque há uma independência política, econômica. Não sou rico, mas não dependo de político A ou político B, não é? Então nós podemos fazer uma boa política. Agora você vai ver os demais candidatos, especialmente da direita, eles são vinculados aos políticos de fora. Como é que uma cidade como Garanhuns é dominada pelo burguês Armando Monteiro? Me diga, pelo amor de Deus, como é que pode? Quer dizer, a gente é bobo demais. Ou é incapaz demais? Será que nós somos incapazes
de administrar a cidade, aí tem que buscar um matuto lá em Princesa Isabel para administrar a cidade. Passou 8 anos, quer mais 8 anos. Será que nós somos tão incapazes assim, que nós temos que ser orientados por Armando Monteiro? Então, nós temos que rever isso. Então, a Legião Estrangeira, o que é a Legião Estrangeira? Legião Estrangeira são todos os políticos. Não é professor que veio de cidade A ou cidade B e contribui com o desenvolvimento. São políticos que nasceram ou não em Garanhuns. Então, a Legião Estrangeira é isso, independe da sua certidão de nascimento e trabalha contra a cidade. Quem foi a favor do cancelamento do Festival de Jazz pode ter nascido na Catedral, é da Legião Estrangeira. Qual é o candidato que não tem um vínculo com o Recife? Sivaldo Albino, ele tem um vínculo com o Recife. Ele é um candidato mais do Recife do que de Garanhuns, e ele é natural de Garanhuns. Silvino Duarte é vinculado a Armando Monteiro e todo o seu grupo de estrangeiros. Então, nós precisamos de recuperar a cidade, nós precisamos de ocupar a cidade, nós precisamos de devolver a cidade aos nossos conterrâneos, aos nossos munícipes. Então, Garanhuns, ela precisa de ser governada por um prefeito que tenha proposta, tenha compromisso com a cidade e que vista a nossa camisa. Então, o problema é que, como os nativos se omitiram, então a Legião Estrangeira ocupou e tomou a cidade. Então a cidade ela é tomada. Por exemplo, o Armando Monteiro, ele ocupa a cidade em pontos estratégicos. É aqui no Magano, com o Senai, é no outro canto com o Centro Médico, etc. Quer dizer, a cidade é ocupada como se fosse na época do Império Romano. Quer dizer, eles ocupam a cidade em pontos estratégicos. E o que foi que Armando Monteiro trouxe para Garanhuns? Foi presidente da Confederação Nacional da Indústria, perdeu inclusive para Luiz Carlos, que Luiz Carlos implantou cooperativas urbanas, que nós vamos fazer também, que foi uma ideia boa do Luiz Carlos, que foi o quê? A cooperativa de fábricas de vassoura e de sabão. E Armando Monteiro, presidente da Confederação Nacional da Indústria, ex-ministro do governo Dilma, não trouxe uma fábrica de pipoca. E por que é que a gente vai passar mais de 20 anos, vai para uns meio século de novo, governado ou manobrado ou dominado por um político dessa natureza? Então não pode ser desse jeito. Então você vai observar que a candidatura de Silvino é decidida no Recife, a de Sivaldo é decidida no Recife, Zaqueu é dominado por 2 deputados, um estadual e outro federal, e nós precisamos de ter um prefeito independente. Que história é essa de vir a Legião de dominar a nossa cidade? Se associa a algumas pessoas da cidade que não vestiram a camisa, porque, como eu disse, Legião Estrangeira independe da naturalidade. Pode ter nascido na Catedral. Se trabalhar contra a cidade, é da Legião. Por exemplo, a estação rodoviária. A estação rodoviária é controlada pela Socicam. Ao lado da estação rodoviária, nós vamos implantar o transporte alternativo. Próximo a onde está em uma obra inacabada o Colégio Municipal e tem a Câmara dos Vereadores. O transporte alternativo vai ficar ali, anexo à rodoviária. Mas você vai observar o seguinte, que a Socicam, quando se instalou, a primeira coisa que fez foi destruir aquele pendural de concreto armado que tem na frente da rodoviária. Destruiu aquele pendural de concreto armado e colocou a placa Socicam. Quer dizer, destruindo a nossa história, porque o João Tudo de Melo é pioneiro do transporte municipal, intermunicipal em Pernambuco, que são os seus filhos, os donos da Progresso. Então, são coisas que acontecem na cidade. O Castelinho foi destruído de madrugada, o prefeito era da Legião Estrangeira, certo? O meio ambiente está sendo destruído em nossa cidade também. A Legião tem contribuído com isso, fechado o hospital, etc. Ou a gente toma a cidade, que eu digo no bom sentido, os munícipes tomam a cidade e com um corpo que vista a nossa camisa, ou nós estamos
frito, nós estamos numa situação muito difícil. Então a época é esta, é votar no 21, nas redes sociais, o nosso endereço é Paulo Camelo 21, para que a gente reconstrua a cidade. Nós temos que reconstruir a cidade. Garanhuns era a cidade que mais produzia café no Brasil, exportava para a Europa, por exemplo. Flores também tinha uma grande produção. Então eles não têm esse compromisso nenhum com a cidade. Tem 4 creches inacabadas. Então nós temos que tomar o controle e governar para os nossos munícipes. Ok, Paulo, são 10 horas e 35 minutos, faltam, portanto, 9 minutos para terminar, 9h40, né, para terminarmos a entrevista. A outra pergunta que você escolheu foi a número 8, não é isso? Vou colocar ela no ar agora, tá bom? Para que possamos responder aqui o ouvinte. Bom dia, Luciano. Meu nome é Renata, sou do Indiano e eu gostaria de saber qual a proposta para a melhoria da segurança. Muito bem, aí a pergunta da Renata é com relação à questão da segurança pública, Paulo. Olha, segurança, na realidade, a Polícia Militar e a Polícia Civil são vinculadas ao governo do Estado. O que nós podemos fazer em termos de prefeitura, governo municipal, é um convênio com a Polícia Militar, no sentido de contribuir para que a cidade seja policiada em determinados horários. Por exemplo, pela madrugada, aí tem que ter um policiamento no Hospital Dom Moura, tem que ter um policiamento na rodoviária, porque a rodoviária fica abandonada e tem trânsito de pessoas, de ônibus, pela madrugada. Isso aí é importante que se faça um convênio para que a polícia esteja presente em alguns bairros. Porque o que a gente sabe é que às vezes a polícia militar não tem, digamos, o veículo à sua disposição, não tem gasolina, né? Tem esses problemas aí. Outra questão também é que não se paga ao policial o adicional noturno. Então nós precisamos de fazer um convênio para contribuir com algumas demandas dos policiais e também de infraestrutura, né, de equipamento, etc., para que favoreça o policiamento da cidade. Então nós precisamos de mapear e fazer um convênio e participar desse trabalho. A outra questão é que Guarda Municipal desarmada. No nosso governo, a Guarda Municipal não vai andar armada. Então não tem esse projeto, pelo menos no seu governo, não é isso? Não, isso aí de jeito nenhum. Paulo, a questão da geração de empregos e atração de indústrias aqui para Garanhuns, como é que ficaria esse campo no seu futuro governo? Olha, a nossa principal proposta é a criação da Codevan, Companhia de Desenvolvimento do Vale do Mundaú. Inclusive, nessa proposta, ela já se encontra em Brasília. A pandemia atrasou um pouco essa discussão, mas o que a Codevan vai fazer o quê? Codevan é Companhia de Desenvolvimento do Vale do Mundaú, é um órgão semelhante à Codevasp. A nascente do Mundaú nasce em Garanhuns e vai desaguar, o rio Mundaú vai desaguar na Lagoa do Mundaú, em Maceió. Então esse rio, ele percorre 2 estados, Pernambuco e Alagoas, e isso aí vai realmente alavancar o nosso desenvolvimento. Evidentemente que esse desenvolvimento fica, digamos, essa Codevan, aliás, ela requer um certo tempo. Enquanto isso, nós precisamos de criar cooperativas urbanas e cooperativas rurais, agrícolas, ou seja, produção de café, de flores, e a urbana, como tinha antigamente no governo Luiz Carlos, a produção de vassoura, a produção de sabão que tinha naquela época. Nós precisamos de implantar outras cooperativas, mas as cooperativas agrícolas, elas são de fundamental importância para a nossa região. Na questão do café, a prefeitura vai comprar, digamos, secadores de café. Então nós vamos incentivar a produção de café e nós vamos adquirir os equipamentos necessários para que seja
aumentado a produção. Então, a questão do emprego, criar, por exemplo, um shopping suspenso na rua Santos Dumont. Então, nós vamos criar um shopping suspenso e o transporte de ônibus vai ficar ali embaixo. Então, nós vamos, aquelas barracas que tem lá, vão para esse shopping e vamos incentivar o quê? O comércio. Então, vai gerar novos empregos em nossa região. Incentivar a construção civil, que é um setor que demanda e que muita gente, né? O trabalho na construção civil aumenta consideravelmente quando você incentiva. Você pode incentivar através de convênios com os bancos, para os bancos incentivarem a construção de galpões, etc., de fábricas, de forma que gere mais emprego para a nossa região. Então, todas essas políticas, a rescisão do contrato com a Alocar vai contribuir que o município tenha mais renda para aplicar em políticas públicas. À medida que você vai aplicando, então você vai gerando emprego. Então, tudo está interligado. Ô Paulo, e é exatamente isso que, se você puder explicar um pouco melhor, porque é claro, quando você traz uma proposta como essa, é claro que pode gerar na cabeça de muitas pessoas uma insegurança e dizer o seguinte: nossa, mas se o Paulo está propondo isso e ele chegar à prefeitura, eu vou ficar sem meu emprego. Mas na verdade, se houver essa sua ascensão à prefeitura de Garanhuns através do voto popular e consequentemente a revisão do contrato da Alocar, essas pessoas seriam absorvidas de forma natural pela própria prefeitura através de outros incentivos, não é isso? Exatamente. A nossa meta é exatamente absorver a mão de obra da Alocar, os garis, e a prefeitura administrar. A diferença é que nós não vamos destinar lucro para a empresa, e sim o lucro vai ser revertido em benefício do município, com suas políticas públicas. É isso aí. Ok. Paulo, você falou na questão, de forma ainda muito subjetiva, quando passamos aqui na questão de geração de empregos, infraestrutura, os outros assuntos. Você falou que Garanhuns precisa de vias expressas, não é? Vias expressas eu entendo também que vai melhorar, claro, a questão da mobilidade. Qual seria, portanto, seu pensamento em um futuro governo para a questão da mobilidade e resolver os gargalos no trânsito de Garanhuns? Por favor, fique atento ao tempo, tá bom? A questão da mobilidade, por favor. Olha, a política urbana requer exatamente isso aí. Garanhuns é uma cidade que, por exemplo, se você tiver um serviço de recuperação da tubulação de água na rua Melo Peixoto, então você criou um caos na cidade. Na rua Dom José também. Na rua Dantas Barreto também. Então não tem, assim, na cidade, algumas alternativas para o transporte. Então nós precisamos de pensar na cidade em alternativas que permitam fazer com que o fluxo de veículo seja mais rápido. As vias expressas faz parte, mas a criação de anéis viários também. Então qualquer problema que tiver na Avenida Santo Antônio, Dom José e Melo Peixoto e Rua Dantas Barreto, então você ficou com o trânsito altamente prejudicado. Barão do Rio Branco, por exemplo. Então você tem que ter uma política que faça com que você crie outros mecanismos. Para isso você vai ter que indenizar, demolir algumas casas para abrir novas avenidas, porque o gargalho continua. Então não tem fórmula mágica. Você vai ter que criar outras vias e vai ter que indenizar algumas casas para criar essa via alternativa. Ok, falta 1 minuto e 19 segundos para a finalização da nossa entrevista. Paulo, quero confirmar com você a sua presença no debate dia 12 de novembro, já que vamos promover o debate, e também as suas considerações finais. 1 minuto e 10 segundos para isso. Bom, estamos confirmando a nossa presença no debate do dia 12 de novembro. Esperamos daqui para lá apresentar as nossas propostas de governo. Inclusive, estamos nas redes sociais com o endereço Paulo Camilo 21. Evidentemente que o programa de governo está, digamos, apto a governar a nossa cidade, mas não é, digamos, prego batido, ponta virada. Nós vamos continuar discutindo, colhendo sugestões
para o aperfeiçoamento do nosso programa de governo. E esperamos que a população de Garanhuns acorde para Jesus. Nós não podemos continuar com a legião estrangeira dominando Garanhuns. São 44 anos que nós somos governados pela legião estrangeira. Eles fracassaram. Essa é que é a grande verdade. Em todos os campos, ambiental, emprego, enfim, tudo. Ok, Paulo, muito obrigado por sua presença aqui no Bom Dia Marano. Boa sorte.